Então, de novo, bom dia, né? Prazer, reiterando, é um prazer estar aqui com vocês hoje para mais um Papo à Mesa. Papo à Mesa, então, é um momento de discussão, de reflexão da Veraquis, é um momento onde os seus embaixadores e colaboradores apresentam um filme, um livro, um artigo, uma obra que tenha mudado a visão deles em relação à alimentação e aos alimentos. É uma oportunidade também para mostrar como a Veraquis trabalha com essa diversidade da alimentação, do campo à mesa, com várias visões, esse é o nosso intuito, mostrar que não existe uma única visão. Esse momento também é para isso. É um momento também para a gente criar a nossa biblioteca. Esses vídeos vão para a nossa biblioteca no YouTube, também a gente faz alguns comentários dessas obras no nosso site. E hoje a gente está aqui com o Alex Fonseca, que delícia, que já foi nosso aluno e que agora é embaixador. Ele vai se apresentar melhor. O Alex vai apresentar arquitetura de escolha na área de alimentação, baseado em 2 livros do Brian Wanzink. O primeiro, Comer Sem Pensar, e o outro, Slim by Design. Eu estou muito curiosa, eu esqueci, claro, né, de forma principal, para quem não me conhece, que ainda tem gente que não me conhece aqui, eu sou Juliana Grazzini, presidente da Fundação Veraquis, uma fundação francesa, dirigida por mim, e que tem os meus 2 companheiros, Adriano Andregueto e a Paula Feliciano, que estão aqui com a gente. E o nosso intuito é melhorar a qualidade da informação sobre alimentos, alimentação e nutrição que circulam em diversos níveis, né? Ou entre os profissionais, ou para o público leigo, ou para o setor privado, que é aquele que provê alimentação para o público leigo. E, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Alex, eu deixo você se apresentar. Agradeço, né, a ousadia, a vontade de estar aqui com a gente. É um prazer. Muito obrigada. E passo para você a bola, deixo você se apresentar e matar a nossa curiosidade. Eita, assim é bom, hein? Primeiro eu quero agradecer a todos aí por se disponibilizarem estar aqui de manhã para a gente bater esse papo. Eu vejo alguns amigos aí, então, né, a Marli, a Rosiné, enfim, não consigo ver todos, mas para mim é um prazer. Primeiro que é um prazer uma honra poder participar de algo da Veraquis e poder, de repente, contribuir com alguma informação. Mas para mim é uma felicidade ainda maior poder falar desse assunto que eu vou falar que eu sou apaixonado. E mais ainda, quem trabalhou comigo sabe, e mais ainda, eu vou confessar para você, Ju, que eu ficava me imaginando em algum momento compartilhando esse tema, inclusive com algo da Veraquis. Então, aqui, cá estamos. E, bom, para quem não me conhece, então, eu sou nutricionista e vamos lá falar um pouquinho desses livros. Vou explicar o contexto, mas, enfim, vou pedir para o Adriano, por gentileza, compartilhar a tela, Adriano. Tá aí. Então, assim, vou falar de arquitetura de escolha. Quando nós começamos a divulgar, nós tivemos vários feedbacks. Eu, particularmente, tive vários feedbacks positivos de pessoas interessadas pelo assunto ou até mesmo de pessoas que já conheciam o autor. Então, só para a gente esquentar um pouquinho também, eu vou pedir... Aqui a gente tem um combinado, né, Ju? Só para lembrar que ficar aberto para perguntas, mas a gente pede para ser pelo bate-papo, não abrir o microfone, né, por questões, enfim, da tecnologia. Mas eu queria saber de vocês, e aí pode escrever lá no bate-papo, quem que já teve contato com esse tipo com essa temática de arquitetura de escolha, ou quem que já também conheceu o próprio autor, que é o Brian Wansink. Tá? Então, se você conhece ou não, por favor, escreva lá no bate-papo. E se você, de alguma maneira, teve algum contato, só fala rapidamente, assim, se já teve e como é que foi. Legal, tem um pessoal falando que não conhece. Então, tá bom.
Então, vamos lá. Se você puder passar próximo, Adriano. O que acontece? Eu quero começar falando um pouquinho do contexto de como eu cheguei na leitura desse livro. Aí eu vou pedir para o Adriano passar para a próxima tela. Cadê aqui? Não mudou para mim. Aí. Então, assim, em 2017 eu fiz um curso de aprimoramento em nutrição, saúde pública, consumo e comunicação lá na Universidade do Porto. Foi um curso promovido pela Vera Kiss. E por que é importante que eu falo dele? Porque foi um curso que me transformou, que mexeu demais comigo e que me fez se tornar não só apenas um profissional diferente, mas também uma pessoa diferente. Então, foi um curso que foi uma imersão onde o conteúdo, os professores, eles têm um olhar diferente, uma comunicação diferente. A Marli fez aí, que legal. E não só, quando você sai da sala de aula, enfim, a gente tinha as visitas técnicas, você tem contato com a população local, também você sente essa cultura diferente. Então, eu até voltei de lá um pouco avoado. Eu voltei de lá, sinceramente, tive um tempo de muita reflexão, e mesmo aqui, quando eu retornei, que até as pessoas que me conheciam, principalmente, por exemplo, minha sogra, gente que convive, ficou preocupado. Mas, nossa, será que aconteceu alguma coisa lá? E de fato, não. Quer dizer, aconteceu, né? Porque foi uma revolução dentro de mim. Mas o que esse curso mais me despertou foi ter um olhar diferenciado para outras ciências, não só a nutrição, né? Então, procurar conhecimento de outras áreas para poder agregar no trabalho a qual fazia. Na época, eu trabalhava na equipe de supervisão de alimentação escolar e de educação alimentar e nutricional de uma grande rede aqui no estado de São Paulo. Então, só para ter dados em números, era uma rede com mais de 140 unidades de alimentação, mais de 90 mil estudantes, mais de 110 nutricionistas. E eu trabalhava aqui na equipe de supervisão e eu queria fazer um trabalho trazendo algumas ferramentas diferentes que pudessem auxiliar, né? Quando nós falamos de estudante, e aí no caso, nessa equipe a gente elaborava materiais de educação alimentar e nutricional, diretrizes, enfim. Só que quando você fala de adolescentes, de crianças, é importantíssima a parte de educação nutricional, né? Falar dos nutrientes, explicar. Mas só isso não é o suficiente. Até tem uma experiência de uma colega, nutricionista, que ela falou que ela estava na fila enquanto estava servindo a refeição para os estudantes, e aí tinha um estagiário de nutrição que procurava estimular as crianças com relação ao consumo de frutas, verduras. E só que ele estava na fila e falando os benefícios de nutrientes e nada acontecia, né? As crianças estavam recusando. Até que quando chegou a professora, aí a nutricionista falou: agora presta atenção como é que faz. A professora simplesmente foi lá furou a fila, né, para olhar o que tinha. Ela chegou na beterraba e falou: nossa, que beterraba linda e maravilhosa. E saiu. Só essa atitude fez o estudante, que era o próximo da fila, pegar a beterraba e, consequentemente, os restantes dos estudantes pegaram. Então, ter esses tipos de insights é importante. E aí, assim, enfim, isso me despertou lá, né, nesse curso. Como não bastasse isso, no mesmo ano, nós tivemos o segundo Fórum Internacional de Alimentação Consciente. É um fórum que tiveram vários palestrantes fantásticos. É um fórum também que foi pela Vera Kiss, inclusive. E nesse fórum teve uma palestra em especial, que foi da professora Cristina, da ESPM. E nessa palestra ela falou de economia comportamental. O que acontece? Nós fazíamos
fazíamos um trabalho baseado no que nós chamamos aqui de nutrição comportamental. E quando ela falou de economia comportamental, eu vi algo que fez um link com o nosso trabalho, só que um olhar diferenciado de outra ciência. Então, eu comecei a pesquisar sobre essa temática, tentando trazer um pouco mais para a questão da alimentação, que até foi o que o Fórum despertou. Foi aí, então, que eu peço para o Adriano já, e mudando de slide, foi então que eu cheguei no autor. O autor dos dois livros, então, ele é o mesmo, né, como até a gente já passou. Ele é o Brian Wansink. Só vou esperar aqui mudar a tela que a gente vai, para a gente continuar. Mas, enfim, o Brian Wansink, eu procurei e achei ele falando sobre economia comportamental e o foco dele era a alimentação. É a alimentação, né? Então, só para vocês terem uma ideia, um resumo do currículo dele, o Brian Wansink, quem ele é? É um bacharel em administração, mestre em jornalismo e comunicação e doutor em marketing. Ele é professor e pesquisador americano, trabalha muito com o comportamento do consumidor, pesquisa de marketing, foi presidente da Sociedade para a Educação Nutricional e Comportamental, foi diretor executivo do Centro de Promoção e Política Nacional do Governo dos Estados Unidos e, além disso, dirigiu o Laboratório de Alimentos e Marcas da Universidade de Cornell. Então, só por isso, o currículo dele, né, já mostra que o trabalho era muito alinhado com o que eu estava buscando e o que eu estava querendo. Eu adoro estudar comportamento, comportamento das pessoas, enfim. E ele trabalhava isso justamente com alimentação e trabalhando ainda na parte da economia comportamental. O Adriano, vou pedir para você dar um clique só, que vai aparecer uma parte do currículo dele que ele faz questão de mostrar em todas as apresentações, tanto em palestras como no próprio livro, que ele coloca uma característica dele, que ele adora comer comida francesa e batata frita. Por que eu achei legal trazer isso? A esposa dele é francesa, enfim, por isso que ele gosta de comida francesa, mas essa foto também representa muito bem ele. Porque, apesar de ele ter esse currículo, apesar de ele ter todo esse histórico, enfim, ganhou prêmios, tal, ele sempre tem uma pitada de humor. Então, que nem nessa foto, é o que representa ele. Ele aí com esse doce. Mas, assim, se você for procurar fotos dele, você vai ver ele deitado no sofá, jogando pipoca para o alto, comendo um monte de pipoca, enfim. E ele traz isso para o livro. Tanto para as palestras que a gente vê, ele sempre conta não só os resultados das pesquisas, mas ele sempre conta a história, ele traz o contexto, ele conta bastidores das pesquisas, e o que torna ainda a leitura mais agradável. Então, Adriano, se puder passar. Então, se torna um livro que é muito gostoso de ler e, ao mesmo tempo, muito interessante por conta das histórias que ele conta. Então, aí estão os livros. Esses são os livros, então, O Comer Sem Pensar, o Slim Bad Design. São livros que não são muito ricos em teoria. Então, se você quiser saber mais sobre economia comportamental, não são livros que você vai achar o conceito, explicando, enfim, mas é um livro muito prático. São livros muito práticos. Então, eles trazem experiências que eles fizeram, ideias, e os dois livros, na verdade, eles acabam trazendo uma mesma linha, vamos dizer assim, um conteúdo muito semelhante. Até por isso que eu pensei em trazer para cá os dois ao mesmo tempo, justamente pela comunicação ela ser muito semelhante. E eu pedi para Adriano. O que acontece? O Comer Sem Pensar é um livro que
Desculpa. Então, sobre os livros, né? Os livros, eles falam sobre arquitetura de escolha na área da alimentação escolar. Então, ele traz pesquisas que demonstram como intervenções em ambientes, em diversos ambientes. Ambientes como cozinha de casa, copa de trabalho, o próprio escritório, a mesa de escritório, traz restaurantes, supermercados, refeitórios escolares, enfim, entre outros. Como nós podemos mexer em cores enfim, do próprio ambiente, cores de objetos, tamanhos, formatos, como tudo isso pode influenciar nas nossas escolhas alimentares. Então ele traz aí essa ideia desse conhecimento sobre o comportamento do consumidor, mas buscando trazer para uma promoção de práticas alimentares saudáveis. E aí que a gente acha que eu acho bem interessante, porque era algo que eu procurava. Eu fiz questão de colocar essas 3 palavrinhas aqui, né, que é economia comportamental, nudges e arquitetura de escolha, porque são palavras, eu como nutricionista, né, me aprofundando numa área que enfim, outra da qual não tinha contato, no início eram palavras que eu ficava confuso. Então, de uma maneira muito simples, a economia comportamental, e são palavras que quando você começa a ler os livros e materiais nessa área, você começa a encontrar. Economia comportamental, então, é a parte da economia que acredita que, de uma maneira muito simplista, tá? Que acredita que as decisões, elas não são realizadas apenas pelo um ato racional. As decisões e as escolhas, elas têm que ser levadas em consideração aspectos emocionais, psicológicos, sociais, enfim, de disposição dos produtos, das coisas. Então, não é só a parte racional. Os nudges, que também é uma palavra muito utilizada, são cutucões, empurrões. São pequenas modificações que nós fazemos no ambiente, já esperando uma reação das pessoas, um comportamento já esperado. Não necessariamente esses comportamentos eles vão realmente acontecer, mas já são esperados por pesquisas prévias. E a arquitetura de escolha você, enfim, preparar um ambiente para que com um nudge ou mais você arquitete de uma maneira que espere resultados que você deseja. Adriano. Então, o que nós vamos falar aqui, na verdade, eu vou mostrar alguns nudges que aí nós podemos aí pensar em algumas arquiteturas. Sobre os livros, então, só para diferenciar, o livro do Comer Sem Pensar, eu acabei por comprar um livro que é com a tradução em português de Portugal. Não foi por querer, foi por acaso, mas enfim, mas dá para entender. E nesse livro, ele é mais antigo, ele é de 2007, então é um livro que as pesquisas, elas não são tão recentes quanto a do Slim Bad Design. É um livro que ele é muito gostoso de ler, foi o que eu tive primeiro contato, então ele foi o que me fez apaixonar mais pelo tema. Mas é um livro em preto e branco, então não é um livro ruim de ler, é um livro gostoso de ler, até pela forma da escritura do Brian Wansink. Mas, enfim, para quem gosta de livros coloridos, ele não vem. Ele vem com figuras, algumas só, mas agora que vou pedir para Adriano, no Slim Bad Design, que ele já é um pouco um livro mais recente, ele... Aí eu vou pedir para Adriano. O livro mais recente, o Slim Bad Design, ali já é um livro que é mais colorido. Eu não encontrei ele na versão em português, então, se tiver, eu não achei. Mas na época que eu comprei, ele veio na versão em inglês, assim, eu decidi me arriscar. Eu não falo inglês fluentemente, mas enfim, aproveitei até como um gancho para estudar e estudar mais o meu inglês.
Até um fato curioso aqui, um parênteses que eu coloco aqui, esse livro eu lia no ônibus indo para o trabalho, ele está todo rabiscado, né, por conta de palavras, enfim. E aí eu comentei com uma professora de inglês do lugar onde eu trabalho, e ela trabalhava, e ela começou a me estimular mais ainda. Então ela fazia, de vez em quando ela falava: Alex, me conta sobre o livro, o que você leu hoje? Isso virou um estímulo para mim. Foi bem legal, porque era um tema que eu estava interessado, estava gostando de ler, e ao mesmo tempo ela me dava esse incentivo de eu realmente estudar ali o inglês. Mas o que é legal desse livro? Primeiro, ele é mais recente, então é desde 2014, então as pesquisas dele são mais recentes. Ele vem com figuras e infográficos com layout dos ambientes, então assim, que nem nessa figura que eu coloquei, em que tem um balcão e aí tem a pessoa sentada, e aqui não dá para ver, mas tem algumas frases de pontos em que você pode alterar algo, que você pode modificar, pensando nos resultados das pesquisas que eles fizeram. É um livro que já tem, não é colorido, mas tem mais cores, né? E além disso, ele vem, eu senti uma organização maior com relação aos ambientes. Então ele vem separado refeitórios escolares, ele vem separado restaurantes, ele vem um pouco mais, eu senti um segmento melhor aí, e ele vem também com scorecard. O que é o scorecard? É uma espécie de um checklist de pontos daquele ambiente que você pode modificar. E, enfim, por exemplo, a gente vai falar aqui, se você colocar frutas cortadas, o consumo é maior do que uma fruta inteira. Então, se você encontrar isso no refeitório escolar, ele coloca no checklist: as frutas estão cortadas? Então você coloca, assinala lá, se tiver, ou se não, se tiver, você assinala, senão você deixa em branco. E a ideia é que nesse scorecard você faça antes da modificação, para você avaliar como está o ambiente, e depois da modificação, para ver o que você conseguiu fazer. Né? E aí tem uma pontuação, de acordo com a somatória de que você coloca. Daí tem você pode estar ou no bronze, ou no prata, ou no ouro, com relação à pontuação. Mas ele traz, enfim, ideias, e para cada ambiente existe um scorecard diferente. Então, esse livro, ele traz esse tipo de cuidado. Adriano? O que também acho interessante, que Slim Bad Design, assim como... enfim, o Brian Wansink, ele traz a ideia dessas pesquisas pensando no emagrecimento. E não era o meu foco. Então, nunca foi meu foco o emagrecimento, mas era o fator que ele trazia, até por isso o título desse livro. Mas, entrando mais um pouco para o conteúdo, ele traz a reflexão nos dois livros. Eu vou colocar aqui nessa apresentação o conteúdo é o que tem nos dois livros. Se não tiver nos dois livros, com certeza tem no segundo, Slim Bad Design, por ser mais novo. Mas aqui o que eu coloquei aqui, acredito que todo o conteúdo está nos dois livros. Então ele traz a reflexão, primeiro, de por que nós continuamos a comer mesmo se a gente está com fome? Né? Por que às vezes a gente sabe que a gente não está com fome e a gente continua comendo? Então, assim, ele traz para nós a ideia de que assim, nós procuramos constantemente, até de forma inconsciente, por alguns sinais e sugestões no ambiente que nos induzam a parar ou continuar comendo ou comprando. Então, muitos de nós, das nossas atitudes, nós gostamos de ver o prato limpo, por exemplo, ou nós gostamos de ver a embalagem finalizada, ou a mesa já sem nenhum alimento, a panela vazia, enfim. Existe uma série de fatores que nos influenciam
e que às vezes, e muitas vezes, para muitas pessoas, por exemplo, das pesquisas que ele fez, as pessoas não acreditam que elas são influenciadas. Então, as pessoas acreditam que elas são espertas e que elas não vão ser pegas por esse tipo de ação, mas acaba sendo. Então, um exemplo aí já para começar com resultados, o Brian Wansink e a sua equipe fizeram alguns estudos em alguns supermercados e um produto X, eles pegaram nesse produto X. Em alguns momentos eles colocaram a frase: limita-se a 12 unidades por pessoa daquele produto. Em outros momentos, esse mesmo produto, ele colocou a frase: sem limite por pessoa. Então, qual que era a ideia? Na primeira frase, você colocar o número 12 como limite, te traz uma referência de quantidade, enquanto o outro, sem limite, não traz referência nenhuma. E o que eles perceberam é que você colocar o limite de 12 aumentou o consumo daquele produto de 30% a 100%. Então, só o fato de você colocar essa referência. E muitas vezes nós somos influenciados por isso e não percebemos. O próprio Brian Wansink, ele comenta que logo depois de ele publicar esse artigo, ele estava na mesma semana, ele foi num supermercado junto com um colega que participou também da pesquisa, e ele estava lá na fila do caixa enfim, e tinha lá 10 balas por $1. Ele falou que ele foi e pegou. E até o colega dele brincou: ué, não foi você que acabou de escrever esse artigo, já está sendo influenciado aqui? Ele falou: nossa, é verdade. Ele pegou 10 balas só por conta da frase. Então ele falou: em algum momento ou outro a gente acaba sendo influenciado, enfim, por esse tipo de informação. Ele traz também a imagem do inconsciente. Então, como ele tem uma linha de pensamento sobre emagrecimento, ele traz sobre a questão de calorias, que se existe uma margem de inconsciente, que se nós consumirmos 100 calorias a mais por dia ou a menos, nós não vamos perceber. E que é diferente de 1.000 calorias por dia a mais ou a menos. Então, ele diz que se nós modificarmos o ambiente de maneira que a gente reduza, que seja 100 calorias por dia, ou em poucas quantidades, se você somar dias na semana, semanas no mês e mês no ano, isso ao final vai dar uma grande redução. Então, essa linha que ele segue aí na comunicação dele. Então, agora indo já, próximo slide, propriamente também uma das pesquisas mais importantes aí, que ele fez, eu acho que chama bastante atenção, é a taça de sopa sem fundo. Quem já leu sobre o Brian Wansink, que ouviu esse tipo de conteúdo, muitas vezes já teve contato com essa experiência que ele fez. Então, como é que ele fez? Ele pegou uma mesa de 4 lugares e constantemente, então assim, em dias diferentes, ele chamava 4 pessoas para comerem lá a sopa, só que com uma diferença. 2 pessoas tinham o seu prato modificado. Modificado como? Ele fez um furo no prato, um furo na mesa, e nesse prato ele ligou um cano de plástico, um cano, enfim, que ligava a uma panela de sopa aquecida. Essas 2 pessoas, à medida que elas consumiam, o prato delas era preenchido novamente com sopa, ou seja, nunca acabava a sopa. Enquanto os outros 2 consumiam, enfim, um prato normal, que tomava a sopa e acabava. Detalhe que, assim, ele fez a pesquisa, o estudo foi realizado com 54 pessoas, porque, acho que saiu aí, Adriano, né? Porque algumas pessoas também acabaram saindo do estudo, uma vez que uma delas acabou caindo no guardanapo, e quando foi pegar o guardanapo viu o cano, aí acabou, né? Aí a pesquisa não deu certo.
e teve outro que foi pegar o prato para chupar a sopa e quando levantou o cano saiu, estourou, sujou todo mundo de sopa, mas enfim. Por fim, 54 pessoas participaram desse estudo e o que eles viram? Aí, Adriano, o que eles viram de resultado? As pessoas que tiveram o prato modificado, elas consumiram, em média, dos 450 ml de sopa, enquanto aquelas que tinham um prato não modificado consumiram, em média, 270. O que acontece, assim, um fator que daí ele chama atenção, porque mesmo algumas pessoas tendo o prato modificado, eles consumiram uma quantidade razoável, muito semelhante ao que o pessoal com prato não modificado havia consumido. Então, nós chama atenção para a questão de as pessoas... E ele perguntou para essas pessoas, enfim, por que elas não consumiram demais, e elas falaram, porque eu não estava com fome. Então, isso a gente chama atenção, sempre para uma reflexão, isso a gente trazia nesse trabalho com as crianças, de trazer a reflexão para os sinais de fome e saciedade, e não só pelo prato vazio. Então, a gente sempre trabalhava isso porque as pessoas que paravam era justamente porque sentiam com relação à fome e saciedade. Aí pode passar para a próxima, Adriano? Para a próxima pesquisa. Com relação à próxima pesquisa, a gente vai falar um pouco sobre os pratos. Então, ele fez uma pesquisa com pratos de cores diferentes. Então, algumas pessoas receberam pratos brancos, outras vermelhos. Metade das pessoas que receberam os pratos vermelhos receberam com macarrão à marinara, ou seja, com molho vermelho, e o outro com molho alfredo, molho branco. Os outros também a mesma coisa, com prato branco, metade recebeu um tipo de macarrão e metade recebeu outro. Os pratos foram pesados e que resultados que eles encontraram? O resultado que eles encontraram é que aquelas pessoas que consumiam o macarrão com o molho da mesma cor do prato, cadê o resultado? Elas consumiram 18% mais. Então, a ideia de que, enfim, que a cor do prato pode também influenciar no consumo. Aí, passando para a próxima pesquisa. A próxima pesquisa, a gente fala da disponibilidade dos alimentos. Então, o primeiro que se vê é o primeiro que se come. Então, ele pediu para algumas famílias elas modificarem nas suas casas, em especial no refrigerador, para que as frutas e verduras estivessem mais visíveis dentro da geladeira, enfim, de uma semana para outra. E o que eles perceberam de resultado? Qual foi o resultado? Que as pessoas, que depois, né, se comparar essa semana sem a modificação com a semana pós-modificação, o consumo de frutas e verduras foi 3 vezes mais. Então, ele traz a ideia também de que potes transparentes dentro da geladeira, por exemplo, para colocar alimentos cozidos, né, legumes cozidos ou frutas picadas, sejam transparentes para ficarem mais visíveis, numa altura que seja mais visível, e o alimento, de repente, que o consumo você quer ter um maior controle, você colocar em lugares, em embalagens opacas. E também, assim, pensar em tudo, né? Armário, pensar na fruteira em cima da mesa para estimular crianças. E se eu fiz aqui em casa, de colocar a fruteira num nível que as minhas filhas conseguissem pegar e realmente o consumo foi maior. Então, pode ir passando para o próximo. A próxima pesquisa. São, então, aqui algumas ideias que eles colocam e resultados. Eles chamaram alguns estudantes para ver a final da Supertaça. A Supertaça é um campeonato de futebol americano lá dos Estados Unidos, então que o pessoal, os homens adoram lá, né? As mulheres e os homens, só que os homens adoram mais. Então, ele chamou para eles comerem à vontade asas de frango e no centro lá do bar onde eles estavam, existia um buffet com essas asas de frango
e molhos de queijo e barbecue que eles podiam consumir à vontade. E qual que foi o combinado dessa pesquisa? Foi combinado com os garçons de que alguns pratos fossem retirados os ossos dessas asas de frango. E para outros, não. Ficasse lá os ossos para ele ver a comparação. E o que eles viram aí, Adriano, que aquelas mesas em que elas foram limpas, o consumo foi 28% mais. Então, foi 28% maior. Então, é o seguinte, aí você dita um pouco do ritmo, né? Por exemplo, numa rodízio de pizza, ou rodízio, enfim, de uma maneira geral, ou num bar ali você tirar ou não as garrafas, isso também acaba nos influenciando com relação ao consumo. Próximo. A próxima pesquisa foi sobre os utensílios, o tamanho dos utensílios. Então, aqui até coloquei essa figura, uma ilusão de óptica muito comum da gente fazer, é que esses círculos, por exemplo, em laranja, que eu coloquei no centro, eles têm o mesmo tamanho. Só que se você colocar ao lado, né, outros maiores ou menores, vai parecer que o círculo, por exemplo, da direita, ele é maior, enquanto o outro é menor. E aí, qual que foi a ideia? Foi justamente chamar, então, doutorandos de nutrição da universidade para consumirem numa festa de sorvete. E para alguns ele deu um pote, uma taça, com a capacidade de 500 litros e outra de 1 litro, ou seja, tamanhos diferentes. E, ao mesmo tempo, os utensílios para se servir do sorvete eram em tamanhos diferentes. E aí, os resultados quais foram? Aquelas que pegaram a taça maior se serviram 31% a mais de sorvete. E se você juntar a taça maior com a colher maior, o consumo foi 57% a mais. O que nós trazemos aqui também para uma reflexão é quando nós compramos essas embalagens tamanho família, enfim, para economizar, e o que ele traz nós temos que prestar muita atenção, porque o preço vale a pena. Mas o que se observa, que eles observaram, é que o consumo ele fica 20%, 30% maior. Ou seja, as pessoas, apesar de elas comprarem embalagens que valem a pena economicamente, assim, se comparado, né, a embalagens menores, mas as pessoas consomem mais rápido e acabam tendo que comprar mais rápido o produto. Ou seja, acaba não valendo no final. A ideia que ele dá é, se for possível, dependendo do que você comprar, você dividir em pequenos potes, né? Por exemplo, amendoim. Se compra amendoim, dividir em pequenos potes de uma maneira de que você não tenha esse, vamos dizer, um controle maior. Outra pesquisa sobre as ilusões dos copos. Eu coloquei aqui no próximo slide que vai aparecer, eu coloquei aqui um arco, um monumento lá nos Estados Unidos, que ele é famoso, o Arco Gateway, na cidade de São Luís, que aí está nessa foto. E quando nós olhamos para essa foto, o que chama a atenção né, que todo mundo fala, meu Deus, né, que monumento lindo e que monumento gigante, né? Olha só o prédio ao lado dele e como são pequenininhos. Então, isso chama muita atenção à altura. Mas o fato é que assim, esse arco, a altura dele é igual à largura, é tão grande quanto. Mas o que chama atenção é a altura, não a largura. E aí tem a ilusão de ótica, essa figura que eu coloquei em vermelho, que apesar das linhas, quando se pergunta qual linha é maior, apesar de elas terem o mesmo tamanho, normalmente as pessoas dizem que a que está em pé no sentido vertical, elas são maiores, mas não é. Então ele aproveitou essa ilusão de ótica e pensou em pegar copos com formatos diferentes. Então essa pesquisa ele fez com 2 grupos, primeiro com adolescentes, num acampamento de emagrecimento, onde ele deu para alguns copos finos e para outros largos, né? Copos finos e altos, outros largos e baixos. Mas o volume, a capacidade de volume dos copos era a mesma. O que mudava era só o formato.
Ele fez esse estudo com esses adolescentes e com músicos de jazz também nesse acampamento. E qual foi o resultado que ele encontrou nesses dois estudos? A ideia, então, é assim, aparentemente o copo mais alto, ele aparenta ter mais do que o mais baixo, né? E as pessoas que consumiram um copo mais alto, então beberam em média 162 ml, enquanto os de copo baixo consumiram 283 ml, ou seja, 74% menos. E já isso com os adolescentes e com os músicos, a diferença foi de 19% a mais de suco e refrigerante. Então, Alex, mais 5 minutos, senão a gente não vai ter tempo para discutir contigo. Então vamos lá. Tá? Passar rapidinho. O próximo, então, foi refeitórios escolares. O que acontece? Nos refeitórios escolares, algumas dicas que eles dão. Então, ofertar vegetais em 2 pontos diferentes. O consumo vai aparecer aí na tela. O consumo, se você oferta vegetais em 2 pontos diferentes da distribuição, você aumenta o consumo em 40%. Se você oferecer fruta em um recipiente colorido, ao invés do ácido inoxidável, você aumenta, aí as vendas dobram, porque lá nos Estados Unidos a alimentação escolar ela é assim, os alunos compram, né? Não é que nem aqui no Pinai, que é gratuito. Oferecer frutas cortadas, aumenta 70%. Se tiver um funcionário da cozinha perguntando para o estudante se ele tem interesse em pegar uma fruta, só essa pergunta aumenta 70% o consumo da fruta. Se você colocar um nome descritivo e divertido, aumenta em 30% o consumo. Então, aqui um exemplo que eu coloquei foi o grande e poderoso feijão carioca, em vez de só feijão. Pode mudar, Adriano? Acho que agora é só mais a última pesquisa com relação à engenharia dos cardápios. Algumas ideias, então. Se você coloca palavras descritivas nos pratos, você pode aumentar mais o consumo em 28%. Se você coloca, então, por exemplo, palavras descritivas, pode ser região, então é Suíça, suíço ou belga. Se você coloca se é cremoso, então questão de textura, cremoso, saboroso, enfim, você aumenta. Colocar pequeno item no cardápio, também você colocar uma seção de favoritos da casa, aumenta. Se você chamar atenção para alguns alimentos em box, ou até se você colocar, em vez de colocar meia porção, você colocar porção light, porção moderada, você pode até, o que ele percebeu, as pessoas pagaram até 70% do valor total, mas mesmo assim elas escolhiam. E já indo para o final, até por conta do tempo, eu queria chamar a atenção, assim, algumas pesquisas dele foi questionada com relação à metodologia, então alguns artigos publicados tiveram isso. Outro ponto que traz também é que nós realizamos mais de 200 decisões sobre alimentação no dia, então será que a gente consegue ter consciência de todas as decisões? E muitas vezes a gente está com pressa, então não consegue, né? Então esse tipo de modificações são importantes. Será que o marketing ele é tão vilão? Então ele traz a reflexão também de a gente trazer esses conhecimentos de marketing para a área da saúde. Eu acho que o marketing ele procura conhecer o comportamento do consumidor, procura ter o interesse no porquê que o consumidor ele está pegando e ofertar aquilo que ele quer. Então, para a área da saúde, acho que é interessante ter uma empatia maior pelas pessoas e utilizar isso na promoção da saúde. Aí, Adriano. Aqui é só um exemplo de uma ação que foi realizada lá no nosso local de trabalho, né, pela equipe de saúde e inovação, que eles fizeram uma parceria com a ONG Frutas Imperfeitas, onde eles disponibilizaram nas baias as frutas e que foi super positivo, porque como ficou mais disponível, então as pessoas pegaram mais, aliás, acabaram as frutas e verduras. Então a ideia de frutas imperfeitas é que as pessoas não escolher. Então a ideia foi disponibilizar para chamar atenção. Eles colocaram, enfim, TVs
no local estimulando. E essa foi uma ação prática que foi realizada. Eu até agradeço a Michele, que foi a nutricionista que fez essa ação. Nós conversávamos muito sobre esse assunto e eles acabaram aplicando no nosso local de trabalho na época, e foi super positivo. E aí, por último, então, eu agradeço. Foi bem corrido, desculpa, é um tema que eu gosto, né, se deixasse eu falava muito aqui, mas agora eu fico à disposição, Ju, para o que Foi vocês quiserem. maravilhoso, Alex. É normal, quando a gente é apaixonado por um assunto, a gente quer compartilhar. Foi muito gostoso. E eu achei muito interessante, vou fazer esse seu comentário, depois a gente vê as perguntas. Eu achei muito interessante, e é incrível, né? Aquela coisa, a gente sempre sabe o que a gente fala, mas a gente não sabe o que os outros escutam. Então, a gente sabe o que a gente escreveu, mas a gente não sabe o que a gente leu. E é muito interessante que apesar de estarmos no mesmo contexto dos alimentos, a gente tem interesses diferentes, apesar de serem os mesmos, mas são subdivisões da área diferente. Eu que sou muito interessada pela questão das estratégias de marketing, de consumo também, mas com outro viés, e da comunicação, eu li esse livro e o que me marcou, além dessas experiências que você falou, foi o fato do Brian Zink pegar tudo o que ele construiu para criar armadilhas de compra, e ele quis reverter isso e mostrar essas armadilhas para as pessoas. E olha essa armadilha aqui. Olha que armadilha, que armadilha, que armadilha que você está caindo, né? Então, assim, eu fui tocada da mesma maneira, mas com uma outra visão, de achar legal ele sair desse mundo e mostrar. Realmente existem armadilhas que são construídas. E a pesquisa que mais me marcou foi também, e foi legal porque eu fui revendo, né? Já faz bastante tempo que eu li também na versão de Portugal, como você, e foi que mais me marcou foi a questão do vinho, aonde eles colocam, né, no tal restaurante escola dele, né, laboratório, um vinho da Califórnia, é o mesmo vinho, né? Só que um etiquetado com vinho da Califórnia e o outro vinho francês. E que as mesas onde se serviam a etiquetado vinho francês, as pessoas estavam sempre mais felizes, ficavam mais tempo e elogiavam a comida. E as outras que tinham vinho da Califórnia falavam mal da comida, saíam de mau humor e achavam o vinho ruim. E era o mesmo, né? Então, assim, para ver como, assim, coisas mínimas, mas que são pegadinhas, né? Que fazem com que a gente não escolha, né? A gente não é só manipulado pelo Google, né? Somos manipulados por muita coisa. E, assim, só uma coisa, também falando aqui, teve a questão da Ellen. Ellen, não sei como é que é no Brasil, mas a Sodexo daqui e os concorrentes, eles investem muito. Michele e Arlete, que fez a visita técnica aqui na França, eles investem muito nessa apresentação das refeições. Muito, porque é ali que eles vendem. Né, na hora da escolha, o momento, o impulso. E muito disso que eu falo também, né? E aí, gente, por favor, estou esperando as perguntas. E o comentário da Alex. Muito que a gente fala assim, mas a publicidade. Não, gente, onde as indústrias gastam mais são nessas pegadinhas e nesses momentos de compra por impulso. É onde se faz mais sucesso, é o impulso. É o comprar sem pensar, é o comer sem pensar, né? Do livro dele. Não sei se você quer fazer algum comentário, Alex, disso, mas achei muito interessante. Fiquei curiosa com o segundo livro. Mas não sei se animo como você a ler inglês, não. Mas eu acho que, assim, essa parte da arquitetura de escolha, na verdade, nós fazemos, é o que o Brian Ansink faz, constantemente. Então, não é algo absurdo. Então, por exemplo, quando você chama alguém para sua casa e você escolhe o prato e você escolhe a toalha de mesa, pronto, você já fez. Você fez de alguma forma para deixar aquele alimento, né, mais interessante. Eu, por exemplo, a gente foi fazer nosso chá de bebê, enfim, nós alteramos a embalagem. Onde a gente colocou um suco natural, a gente colocou uma embalagem toda linda, maravilhosa, e a gente disponibilizou refrigerante na garrafa mesmo. O consumo de suco foi muito maior. Assim, a garrafa não chegou nem a 1. E as pessoas, pessoas da minha família, posso dizer, elas gostam de refrigerante, amigos gostam de refrigerante, mas eles beberam suco. Então, só por conta da embalagem ser diferente, então acho que é até algo que é para o dia a dia, e é o que você falou.
na mesma forma que a gente pode promover a alimentação saudável na questão de você modificar o ambiente, também educar com relação às pessoas com essas armadilhas, que de repente podem ser positivas ou não. Sim, eu acho Mas que interessante como legal. ele fala Essa aquilo. do vinho realmente é uma que ele sempre repete. E é muito legal, por exemplo, coisas tolas que ele fala, né? Então, tolas, desculpa, gente, não é tolo, mas é que são fáceis de fazer quando ele fala do pacote do supermercado, né? O grande que você compra a batata no pacote, chegar em casa e diminuir em vários, porque o ser humano quer acabar o pacote, como você falou no começo. A questão de diminuir o prato, a gente diminui o volume, o copo, e o que ele fala, você gosta do seu chocolatinho? Que ele fala aquilo muito de você dar tempo de pensar antes de consumir. Então eu lembro muito dele falando, leva o seu chocolate para o escritório, mas coloca na gaveta mais chata de pegar, tranca e dá a chave para o seu colega. Porque aí até você pegar a chave do colega, trazer, destrancar e procurar chocolate, você já não quer mais. Porque o momento do impulso já passou. Né? Você conseguiu racionalizar que talvez não é o momento do chocolate. Eu vou passar para as perguntas, tá, Alex? Um comentário Perfeito. tem um comentário da Aline. Não, desculpa. É que a da Ellen, que fala fotos em cardápios também influenciam bastante. Normalmente são os pratos mais vendidos. Esse comentário. Verdade. A Aline Pezzo que pergunta, Alex, você acredita que em alimentação escolar, refeitório com frutas e hortaliças pintadas na parede, em forma lúdica, auxiliam ou atrapalham? Assim, uma coisa que ele fez, o Brian Wansink, que até ele foi líder de um programa lá, Smart Lunchrooms, lá nos Estados Unidos, que é justamente utilizar a parte de economia comportamental para a alimentação escolar. E o que ele fez? Foi trazer gerentes de marketing dos principais fast foods lá dos Estados Unidos para irem com ele nos refeitórios escolares e falarem o que vocês modificariam nesse ambiente. E uma das coisas que esses gerentes pontuaram é que esse ambiente está muito chato. A gente tem que colocar umas figuras, umas imagens nas paredes para estimular. Então, assim, eu acredito que sim. Eu acredito que influencia de maneira positiva. Mas uma coisa que o Brian Wansink sempre chama a atenção. Uma modificação como essa, ela é esperada. Mas ele falou que teve várias dificuldades porque os resultados não saíam como eles esperavam. Então, isso pode acontecer. Existe uma probabilidade maior, então eu acredito que sim, seria positivo, mas, assim, se realmente vai trazer um resultado ou não, é só na experiência prática. Então, mas eu acho interessante a ideia. A pergunta da Michele, espera só um minutinho, que está pulando. Você sabe, Alex, você sabe se tem alguma pesquisa similar realizada no Brasil ou alguma universidade, laboratório que faz pesquisa nessa linha? Então, como eu falei, né? Dessa linha sobre alimentação, eu diria assim, uma referência que para mim foi a própria Cristina da ESPM, da Universidade da ESPM, porque é uma universidade que estuda comportamento do consumidor, enfim, tem outras universidades, mas a Cristina para mim é a referência nessa parte de economia comportamental, enfim, tem cursos, então eles fazem esse tipo de trabalho. Então, eu também diria que seria o Lab, sim, da ESPM. Isso, Retail Lab. Retail Lab. Eles pensam nisso, eles falam sobre isso. E eu vou te falar, eu conheço empresas de alimentação que utilizam essas técnicas. Então, você falou algumas, mas eu conheço uma que é de uma nutricionista, inclusive, que é bem interessante o projeto dela e deles, e eles realizam esse tipo de tecnologia. A outra aqui, da Arlete. Bom, a Ellen relembra a todo mundo que a Appetite é uma revista científica que trabalha muito com essa questão de comportamento. Ela é bem diferenciada, a Appetite. Ela fala muito, né, de parte
artística, comportamental, emocional, assim, ela é bem diferenciada, é interessante de estar sempre de olho. Sociologia, antropologia, cultura, ela é bem interessante para quem não Legal, Ellen. conhece, Muito legal. ficar de olho na Appetite. A Arlete fala, acho Obrigado. que é um comentário. Eu acredito muito no controle do consumo de alimentos a partir da percepção das porções. Estão aí nesta apresentação vários comportamentos que induzem ou inibem um consumo excessivo. Quer falar alguma coisa, Alex? Não, é isso. Acho que as porções elas são as porções elas são então esses toques externos que nos dão um norte assim com relação à quantidade, uma referência. Eu gosto muito de trabalhar a questão de fome e saciedade, para que as pessoas sejam menos levadas pelos fatores externos e reflitam mais sobre os fatores internos. Então, enfim, mas é uma opção, às vezes para uma dificuldade, enfim, para alguma pessoa. A Rosineia fala, escreveu aqui, ele fala algo sobre o som, o ambiente, mais calmo, mais barulhento, podendo alterar no consumo? Sim, sim, isso com certeza. Bom, tem relatos até, por exemplo, no supermercado, se você quer apressar os consumidores, você coloca músicas um pouco mais agitadas, se você quer deixar calmo, você põe músicas mais calmas. Então, mas tem diversos trabalhos, vários ambientes. Nós mesmos já fizemos, nós não, mas uma nutricionista que era da nossa equipe fez e falou que foi positivo, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado com o tipo de música que você usa, né? Porque acredito que influencia, e sim, tem vários trabalhos sobre isso. Isso na área de marketing se usa muito, de novo, a compra por impulso em supermercados. Momentos que o supermercado está vazio, músicas calmas para as pessoas ficarem mais tempo na frente da gôndola e comprarem mais. E quando é momento de supermercado muito rápido, prestem atenção, né? Não só supermercado, mas loja. A música mais rápida para as pessoas irem mais rápido, Sim. comprar mais rápido, sair mais rápido e deixar o fluxo mais rápido também, né? E o Japão já foi muito forte, aí eu deixo vocês pesquisarem, até a Ellen, que parece que trabalha com isso aqui, está comentando bastante, deixo vocês confirmarem. O Japão trabalhava muito com odor, né? Então, eles em indústrias, logo depois da refeição, eles né, nos ares refrigerados das fábricas, soltavam odores que animavam as pessoas, para não ter aquele cansaço, né, pós-prandial. Então também se usa muito a questão do cheiro. Isso eu acho também, eu deixo vocês confirmarem, mas acho que isso também já não é mais usado, não sei se é ético, né, tudo isso, porque também é para acelerar trabalho, são cheiros diferentes. Mais alguma coisa? Um comentário, Alex, não sei se você quer falar alguma coisa, foi muito interessante, acho que eu falo com sotaque diferente, né? Mas acho que o Brian Zink é muito legal, acho que é muito legal para a gente ver isso, essa questão dessas pegadinhas e de quanto a gente é condicionado por algumas coisas. Eu queria comentar uma coisa, eu troquei a minha máquina de cozinhar arroz. E a outra era larga, profunda, e eu juro, e ficou fazendo teste para falar que essa daqui é menor e que a legendinha lá está me mentindo, que não cabe tanto de arroz. E na verdade cabe, mas é uma ilusão de ótica. Que a outra era gorda, grande, e essa é pequena, compacta, e eu teimo que não é. Mas é muito interessante, muito legal. E eu acho que esse livro é para a área de clínica, dá para orientar, né, usar as pegadinhas para a área de clínica, para a área de refeição coletiva, para a área de educação, como você trabalhava com a Rosineia, para quem quer trabalhar, claro, com marketing, é muito interessante. Acho que ele tem ideias bem interessantes. Muito legal. Alex, a última palavrinha contigo. Conta mais uma experiência para a gente dele, mais uma pesquisa dele. Só para terminar, eu vou deixar você terminando, né? Eu acho que realmente valem vocês, quem se interessar e quiser realmente ir para essa área de comportamento e consumo e escolhas, acho que vale a pena dar uma fuçada na SPM, porque eles têm um curso de um mestrado, né, Adriano, e uma especialização e acho que até o doutorado em marketing de consumo, e eles trabalham bastante isso. E, Alex, bora lá!
mensagem final é tua. Se quiser contar mais alguma coisa. Não, o livro, enfim, essa temática tem várias pesquisas. Então, por exemplo, ele fala de você colocar vegetais lá no balcão, de distribuição. Se você colocar o primeiro alimento que está disponível, ele tem um consumo 11% maior. Enfim, tem várias pesquisas. Aí daria para a gente ficar a tarde toda aqui contando. Mas eu quero mais agradecer a participação de todos, agradecer a Vera Kiss pelo convite. E assim, eu fico à disposição, deixei meu contato lá. Se alguém quiser depois trocar uma ideia, conversar, enfim, estou à disposição. E porque, como eu falei aqui já diversas vezes, é um assunto que eu adoro. Muito Obrigado a legal. todos. Eu que agradeço, Alex, foi muito legal, muito legal. Esses momentos têm sido muito interessantes. Cada livro, o filme, a gente já teve um filme, um mais interessante que o outro, que ajuda a gente a ver por outras perspectivas, né? O nosso próximo encontro, então, é com dia 15, né, Adriano? A gente tem uma degustação de chocolate, mas quem não se inscreveu não pode mais se inscrever. E depois a gente tem, em setembro, a Maria Clara, que vai falar da tese dela, onde ela compara não o pensamento, né, mas a visão, a interpretação de alimentação saudável com Brasil, França e Espanha. Também é muito interessante, vai ser o nosso próximo Papo à Mesa, que depois a gente grava e sobe para o nosso canal YouTube para quem não pôde assistir ou para quem quer assistir para repetir, porque foi muito gostoso. Alex, foi uma delícia e espero você em 2021 com um novo livro. Estou esperando a Arlete, espero a Michelle, espero a Ana, espero mais embaixadores Vera Kiss para apresentar mais livros ou obras. Que eu sei que a Arlete é uma grande leitora. Olha lá, nossa grande leitora. Gente, muito obrigada, bom final de semana, foi ótimo. E nos vemos, então, em setembro, né, Adriano? Isso aí, dia 12 de setembro é o próximo. Maria Clara, ótimo. Gente, bom sábado para vocês. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente.